Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de análise de algoritmos e nessa parte 4 nós vamos falar sobre o conceito de classes assintóticas. Vamos lá. Bom, vamos começar a aula abordando o conceito de termo polinomial do maior grau. Foi mostrado nas aulas anteriores que a fórmula de complexidade ela não fornece todos os detalhes da eficiência do algoritmo quando comparada com a sua análise gráfica, que mostra com mais detalhes o seu comportamento assintótico. Vimos também que o que realmente importa na fórmula de complexidade de um algoritmo é o termo polinomial de maior grau, porque ele é quem vai determinar como a curva de crescimento do gráfico da função vai se comportar, como o gráfico da função ele vai crescer durante a execução do algoritmo. Por exemplo, nesse algoritmo aqui, t de n igual a n ao quadrado sobre 2, o que realmente importa é o termo de maior grau, o termo n ao quadrado. E dessa forma, a gente classifica esse algoritmo como um algoritmo de classe assintótica quadrática. Nesse outro algoritmo aqui, o que realmente importa é o termo polinomial de maior grau, ou seja, o termo n. Por isso, nós classificamos ele como um algoritmo de classe assintótica linear. Temos aqui um terceiro algoritmo, onde o que realmente importa nele é o termo polinomial de maior grau, nesse caso aqui o termo n ao quadrado. Por esse motivo, nós também classificamos ele como um algoritmo de classe quadrática. Nesses outros dois aqui, o que realmente importa são os termos polinomiais de maior grau, os termos n, de cada um deles. Tá? Por esse motivo, nós classificamos ambos os algoritmos como algoritmos de classe assintótica linear. Ou seja, o termo polinomial de maior grau ele sempre define a classe assintótica a qual o algoritmo pertence. E falando sobre classes assintóticas, é importante que você conheça quais são as principais classes assintóticas, as classes mais comuns utilizadas em análise de algoritmos na ciência da computação. No topo dessa cadeia nós temos a classe fatorial. Ela é a pior classe que existe, e quando eu falo pior, eu me refiro a menos eficiente dentre as outras classes que nós vamos ver logo mais. Para você ter uma ideia, os algoritmos fatoriais eles chegam a demorar décadas, séculos ou até milênios para executar pequenas quantidades de dados, né? Quando ele recebe uma pequena entrada, ele acaba, em algumas situações, demorando até séculos ou milênios para terminar as suas instruções. Por isso são considerados algoritmos impraticáveis para a resolução de problemas reais da vida humana. Muitos algoritmos que usam técnica de força bruta, como os algoritmos de tentativa de quebra de senhas, por exemplo, pertencem a essa classe específica. E aqui eu tenho uma imagem que ilustra geralmente como se comporta o gráfico da função de um algoritmo fatorial. A gente percebe aqui que é uma taxa de crescimento bem precoce, absurdamente precoce. Logo abaixo nós temos a classe exponencial, representada pela simbologia 2 elevado a n. Ela é tão ruim quanto a fatorial, apesar da sua curva de crescimento ser um pouco mais desacelerada, né? Também é uma classe de algoritmos ineficientes. Em seguida temos a primeira classe assintótica viável, a classe polinomial, representada pela simbologia n elevado a k. E ele é viável porque os algoritmos dessa classe polinomial, apesar de não serem os algoritmos mais eficientes que existem, eles são considerados algoritmos aplicáveis a tempos humanamente viáveis. Eles não demoram séculos ou milênios para resolver problemas de tamanho razoavelmente pequenos. E apesar do seu gráfico ser uma parábola voltada para cima, a sua taxa de crescimento não é tão absurda quanto as dos algoritmos de classe exponencial e fatorial. Descendo na categoria, chegamos à classe quadrática, que nada mais é do que a classe polinomial de ordem 2, representada aqui pela simbologia n elevado ao quadrado. Ela tem um destaque especial porque ela é a classe polinomial mais recorrente nos algoritmos, a que a gente mais encontra quando faz o processo de análise dos algoritmos. Ela acontece especialmente em algoritmos que processam informações em pares, como os algoritmos de ordenação de dados, por exemplo, que é um assunto que a gente vai estudar em aulas futuras. Ela também é uma classe de algoritmos considerada de eficiência razoável, tá? Que deve ser aplicada para problemas de tamanho razoável, né? Não em problemas muito grandes. Continuando, chegamos à classe linear logarítmica, representada pela simbologia
n vezes log de n, ou apenas n log de n. Ela é uma classe considerada de boa eficiência. Nessa ordem hierárquica de classe que eu estou apresentando aqui para você, ela é a primeira classe considerada como classe de algoritmos eficientes. A gente vai ver algoritmos mais eficientes do que essa classe, tá? Mas os algoritmos de classe eficiente são algoritmos que podem ser utilizados para processar grandes volumes de dados em tempos de execução mais satisfatórios. Algoritmos que pertencem a essa classe linear logarítmica, eles são muito comuns em algoritmos otimizados de ordenação de dados, especialmente aqueles que utilizam a técnica o paradigma de divisão e conquista, como por exemplo o algoritmo de ordenação merge-sort, que veremos em aulas futuras também. Observe aqui no gráfico que seu comportamento assintótico, apesar de ter uma leve inclinação para cima, ele possui um comportamento parecido com o comportamento linear. Tá? Ele é quase que deitado completamente. Ele tem uma ascendência, uma tendência de crescimento, com uma parábola voltada para cima, mas é muito menos do que os quadráticos. Continuando, chegamos à classe dos algoritmos eficientes, a classe linear, representada pela simbologia N. A classe linear ela ocorre em algoritmos que precisam fazer poucas computações, tá, sobre os dados. A gente observa que o crescimento dessa classe linear do seu gráfico deixa claro que a quantidade de instruções que são executadas pelo algoritmo ela cresce de forma proporcional ao tamanho da entrada. Daí vem a sua eficiência, tá? Que para grandes volumes de dados eu sei que a quantidade de instruções ela nunca vai tender a crescer mais do que o tamanho da entrada que for submetida para que o algoritmo compute. A penúltima classe é a classe logarítmica, representada aqui pela simbologia log de n. Ela é a classe dos algoritmos considerados muito eficientes. Ela geralmente ocorre nos algoritmos que utilizam técnicas de busca binária ou algoritmos que operam sobre estruturas de dados do tipo árvore, tais como heaps binários ou árvores de busca. E observe no gráfico aqui dessa classe que ela é representada por uma parábola com a concavidade voltada para baixo. O que é que significa isso? Significa que a quantidade de instruções executadas pelos algoritmos logarítmicos ele vai tendendo a ficar cada vez menor ao passo que o problema aumenta. Então o problema vai aumentando, o algoritmo vai recebendo dados cada vez maiores e a tendência desse algoritmo é ficar cada vez mais eficiente, a executar uma quantidade cada vez menor de instruções. E por fim, chegamos aqui na nossa classe constante, que é representada pela simbologia do número 1. Ela é a classe mais eficiente que existe dentre todas que eu apresentei anteriormente, tá? E ela acontece geralmente em algoritmos que não realizam nenhuma computação significativa sobre os dados. Geralmente algoritmos que não fazem nada de muito importante. Por esse motivo, ela é considerada uma pseudoclasse, porque a maioria esmagadora dos algoritmos jamais terão, de fato, esse desempenho constante. E observe pelo gráfico aqui, representado por uma linha horizontal, que a quantidade de instruções nunca cresce. Então, o tamanho da entrada submetida para o algoritmo vai aumentando, ele trabalha com dados muito grandes, e a quantidade de instruções aqui nunca varia, ela sempre permanece a mesma. Isso é maravilhoso. Em teoria, nenhum algoritmo verdadeiramente útil teria esse tipo de complexidade, tá? Contudo, é importante ressaltar que existe uma estrutura de dados, denominada tabela hash ou tabela de espalhamento, cujos algoritmos de busca podem chegar a esse patamar de desempenho. Tá? Não vamos abordar o conceito de tabela hash nesse curso, mas é importante ressaltar que existem nichos específicos de algoritmos que servem para trabalhos muito específicos e podem sim alcançar esse patamar de desempenho sobre determinadas situações, tá? Sobre determinadas condições. E uma vez apresentadas todas as principais classes assintóticas, nós podemos resumi-las da seguinte forma. No topo da lista nós temos a classe fatorial, a menos eficiente de todas. Em seguida temos a classe exponencial, fechando aí o ciclo das classes ineficientes. Depois a classe polinomial, a primeira de eficiência razoável, seguida pela quadrática, que é a própria classe polinomial de ordem 2. Depois da quadrática, a gente tem a classe linear logarítmica, a classe de boa eficiência. Iniciando as classes eficientes, nós temos a classe linear, seguida pela classe logarítmica e, por fim, temos a classe constante, que é a mais eficiente de todas.
Se nós sobrepusermos todas as classes juntas no mesmo gráfico, a gente consegue ver de forma mais clara as diferenças de comportamento assintótico que existe entre elas, tá? Fica claro, observando aqui esse gráfico, que quanto mais eficiente é a classe, menos acelerada é a sua curva de crescimento. Dessa forma, o que a gente espera é que o algoritmo ele seja o mais próximo possível aqui da classe constante, que ele seja mais deitado possível. Assim, é importante deixar claro que não são todos os algoritmos que terão um desempenho excelente, ok? Não são todos os algoritmos que poderão pertencer a essas classes aqui, linear, logarítmica ou constante. E por que isso? Porque a classe assintótica do algoritmo está muito ligada à natureza dele, ao tipo de trabalho que ele faz. Por exemplo, os algoritmos de ordenação de dados, que são algoritmos que reordenam informações dentro de arranjos. Esses algoritmos, eles nunca vão conseguir chegar a esse patamar de desempenho que eu circundei aqui, tá? Eles geralmente são algoritmos que pertencem ou à classe polinomial ou linear logarítmica. E isso porque o tipo de trabalho que os algoritmos de ordenação realizam é muito complexo para que ele tenha esse desempenho ao longo do tempo. Então, a complexidade de um algoritmo está muito ligada à natureza e ao tipo de esforço computacional que ele faz. Para tornar os algoritmos mais eficientes, o trabalho dos pesquisadores, dos cientistas da computação, ele se resume muitas vezes a encontrar o que a gente chama de algoritmos aproximativos, que são algoritmos que usam estratégias mais simples, com menor esforço computacional, obviamente, mas que também não fornecem os resultados exatos. Eles fornecem, como o próprio termo deixa claro, uma aproximação daquilo que se espera com exatidão. A ideia do algoritmo aproximativo é uma troca. Se por um lado você perde em exatidão do resultado, por outro você ganha em desempenho. Tá? E isso é o que tem sido feito para muitos algoritmos que resolvem problemas e que demandam muito tempo, séculos, milênios. Então, às vezes, você consegue reduzir o tempo de processamento de um algoritmo à custa de uma pequena perda de precisão. Tá? E em muitas situações reais, essa perda de precisão é perfeitamente aceitável. Bom, conhecemos as principais classes assintóticas utilizadas para classificar os algoritmos, mas quando dois algoritmos pertencem a uma mesma classe assintótica, como é que a gente pode determinar qual dos dois é mais eficiente? Será que devemos nos preocupar com isso, já que ambos são da mesma classe assintótica? Vamos observar aqui um pequeno exemplo. Imagine que temos aqui dois algoritmos, um algoritmo C, representado aqui em azul na esquerda, e um algoritmo D, representado aqui em verde na direita. Foi realizada aqui uma análise por contagem de instruções em ambos os algoritmos e foram encontradas essas fórmulas aqui de complexidade, tá? N sobre 2 para o algoritmo C e 2N para o algoritmo D. Apesar das diferenças das fórmulas de ambos os algoritmos, percebe-se que ambos são de classe assintótica linear. Por esse motivo, possuem o mesmo comportamento assintótico. Acontece que essas diferenças nas fórmulas de complexidade dos algoritmos não são de grande importância, porque elas não irão influenciar quando os algoritmos processarem grandes quantidades de informações. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui na prática como é que isso acontece, tá? Eu coloquei aqui as tabelas que apresentam as estimativas de quantidade de instruções executadas pelos dois algoritmos. E aqui na esquerda, em azul, a gente percebe que a quantidade de instruções executadas pelo algoritmo C, para os valores iniciais aqui de N, ela é bem baixa, né? 0,5, 1, 1,5 e 2 aqui, tá? E aqui na parte direita, observamos que a quantidade de instruções executadas pelo algoritmo D é maior. Temos aqui 2, 4, 6 e 8. Bom, isso nos dá a impressão de que o algoritmo C é mais eficiente do que o algoritmo D, mesmo os dois sendo da mesma classe assintótica. E a gente tem essa impressão porque um deles executa mais instruções do que o outro, isso é óbvio. Mas a grande questão aqui é que essa diferença de eficiência ela não importa para algoritmos que são de uma mesma classe assintótica. Essa diferença de eficiência ela não se propaga para grandes volumes de dados.
vamos ver isso com mais atenção, tá? Eu tenho aqui um gráfico que mostra a curva de crescimento para ambos os algoritmos, o algoritmo D e o C. O que deve ser observado aqui com essa ilustração é a diferença de eficiência entre o mais eficiente e o menos aqui, né, entre o D e o C, representado por essa linha pontilhada aqui. Ela não se propaga quando o valor de n cresce, ela permanece sempre constante. Observe que quando o valor de n vai crescendo, a distância de quantidades de instruções entre ambos os algoritmos, ela sempre permanece proporcional. E por que isso deveria ser importante? Por que isso é importante? Porque isso nos dá a certeza de que quando esses algoritmos trabalharem com grandes volumes de dados, um deles não vai se tornar muito mais eficiente ou muito mais ineficiente do que o outro. Eles sempre terão essa mesma diferença de eficiência proporcional. Ou seja, a diferença de eficiência ela não se propaga. Entendemos a questão da diferença de eficiência entre algoritmos de uma mesma classe, mas quando dois algoritmos são de classes assintóticas diferentes, como determinar a eficiência? Como é que a gente deve observar isso? Bom, para responder isso, a gente precisa seguir a mesma linha de raciocínio que nós vimos na sessão anterior. Imagine aqui que temos dois algoritmos, um algoritmo E, representado em azul aqui na esquerda, e um algoritmo F, representado em verde aqui na direita. Tá? Então foi realizada a análise de contagem por instruções nos dois algoritmos aqui e foram encontradas essas fórmulas de complexidades para ambos aqui. Percebe-se que ambos são de classes assintóticas diferentes. O algoritmo E, aqui em azul, ele é de classe quadrática, uma vez que sua fórmula aqui representada por n ao quadrado, e o algoritmo F, aqui em verde, é de classe linear. Pois bem, vamos ver essa diferença na prática. Bom, eu coloquei aqui as tabelas que representam as estimativas de quantidade de instruções executadas pelos dois algoritmos. E aqui na esquerda a gente percebe que a quantidade de instruções executadas pelo algoritmo E, para os valores iniciais de n, é maior que a quantidade de instruções executadas pelo algoritmo F, aqui na parte direita, né? A gente observa aqui que eu tenho uma instrução, 4, 8 e 16, enquanto a quantidade de instruções do algoritmo linear cresce aqui numa taxa bem menor. Ou seja, o algoritmo F, de fato, é mais eficiente que o E, porque ele executa uma quantidade menor de instruções. Bom, eu coloquei aqui o gráfico da curva de crescimento de ambos os algoritmos, o algoritmo F aqui em verde e o algoritmo E aqui em azul. Bom, e o que a gente deve observar aqui com essa ilustração é que a diferença de eficiência entre o algoritmo mais eficiente e o menos eficiente, ela é variável, ela se propaga quando o valor de n cresce. Observe que quando o valor de n vai crescendo aqui, a distância de instruções, a distância da quantidade de instruções entre os dois algoritmos também vai crescendo, tá? A gente observa aqui por essa linha tracejada, vertical, vermelha, que ao passo que o valor de n aqui vai aumentando, a diferença de eficiência entre o algoritmo quadrático e o linear vai aumentando cada vez mais. Isso é importante de ser observado porque quando esses algoritmos trabalharem com grandes volumes de dados, o que é algo comum para a maior parte dos algoritmos, o algoritmo quadrático, representado aqui pelo algoritmo E, ele vai se tornar cada vez menos eficiente do que o algoritmo F, uma vez que a sua curva de crescimento ela cresce em proporções quadráticas. Bom, e essa foi nossa aula sobre classes assintóticas. Eu espero que o conteúdo passado aqui possa ter complementado o conteúdo da aula anterior e ter expandido um pouco mais a sua mente sobre o conceito das classes e comportamentos assintóticos. Se ficou alguma dúvida com relação a qualquer coisa aqui que a gente abordou na aula de hoje, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de tirar suas dúvidas. É importante também que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga em nossas redes sociais. Um forte abraço, até mais.